A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. E desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Pela graça de Deus, já agradecendo por sua audiência, onde você estiver nos assistindo através das plataformas digitais, da TV, das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 9. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Romanos capítulo 1 e o versículo 9 nos diz: Porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Neste momento, quero aproveitar para dizer a você que não perca a oportunidade de compartilhar em nossas redes sociais com os seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Aproveite este momento, porque hoje nós estaremos comentando um assunto muito importante e cremos que será de grande bênção para todos aqueles que estarão conosco participando do nosso programa Intercessão. No programa de hoje contamos já com a presença dos nossos convidados, o evangelista José Marcos e o evangelista Antônio Roberto. O evangelista José Marcos coopera com o pastor na área 12, né, ali no Jordão, e área 32. Pai do Senhor, homem de Deus, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. A paz do Senhor, pastor Jefferson, a paz do Senhor, evangelista Antônio, a paz do Senhor a todos os telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Para nós é uma alegria imensa, uma honra poder estar atendendo o convite do nosso pastor presidente, através da direção aqui do programa. Estamos à disposição de Deus, da nossa igreja, para fazermos a sua obra. Que bom, né? Que maravilha também. Estamos aqui com a presença do evangelista Antônio Roberto. É um prazer também tê-lo conosco. O senhor coordena a área 58, Córrego da Areia, ali em Casa Amarela, aquela região. Nova Descoberta. A Nova Descoberta, que bom, né? Paz do Senhor, pastor Jefferson, paz do Senhor a todos os irmãos, né? Somos gratos também a Deus e a oportunidade de poder estar aqui, ao nosso pastor presidente, por essa escala. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido, né? Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Que maravilha, né? Nós vamos estar já orando a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a direção deste programa, que cremos que é um culto também no lar dos nossos irmãos. Nós queremos aproveitar para enviar nossa saudação a todos os queridos irmãos, né? E aqueles que com carinho têm nos encontrado nas congregações e até nas ruas, né? E diz: olha, pastor, hoje estamos assistindo o programa Intercessão, que Deus abençoe, e rogamos as vossas orações por nós. E nesse momento nós vamos pedir ao evangelista José Marcos para estar orando ao Senhor nosso Deus. Amém. Conforme o pastor nos orienta, vamos estar subindo ao trono da graça, falando com o Pai através da oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos em tua presença. E hoje para tratarmos de assuntos importantes para o nosso cotidiano espiritual. Pai querido, que este programa adentre a centenas de casas, Senhor, que possam encontrá-los debaixo das tuas misericórdias, da tua proteção, e que a tua paz reine dentro de cada lar. Pai querido, guia os nossos pensamentos, nossas palavras, que elas possam ser de edificação para aqueles que estejam nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Assim nós te pedimos tuas copiosas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O nosso tema de hoje é o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja em Roma. Então, no programa de hoje, nós refletiremos sobre uma das mais ricas e profundas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, é a Carta aos Romanos. É claro que o assunto está voltado para a intercessão. Então não tem como a gente explorar o assunto, todo o assunto doutrinário da Carta aos Romanos, mas nós vamos apenas nos ater às orações do apóstolo Paulo, ou a maneira como ele nos ensina, né, através das suas intercessões, e nos ensina também a orar, né? O apóstolo Paulo, ele tem sido para nós um modelo, um exemplo,
de um cristão comprometido com Deus e com a oração. Até porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele começou a sua jornada com Cristo já orando, né? Quando ele cai por terra, aquele encontro que ele tem com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, o Senhor já diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem te persegues. E ele faz uma das orações mais belas e talvez as mais sérias que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é: que queres que eu te faça? E ali começa aquele momento, aquele diálogo de Paulo, do Senhor com Paulo e Paulo com o Senhor. Que maravilha, né? E ao longo da sua jornada, o apóstolo São Paulo, ele se destaca como um guerreiro na oração. Portanto, podemos iniciar com a seguinte pergunta: em que contexto essa carta aos Romanos foi escrita? Evangelista Roberto, evangelista Zé Marcos. Pastor, conforme comentaristas bíblicos e também aqueles que se debruçam a estudar a origem dos livros bíblicos, o contexto histórico e também a situação a qual a carta, segundo os historiadores, ela foi produzida pelo apóstolo São Paulo. Na terceira viagem missionária do apóstolo São Paulo, ele recebe as informações do que estava acontecendo na igreja de Roma. Todos nós sabemos que a maioria das cartas paulinas, ela é oriunda, ela é resultado de informações dessas cidades, dessas igrejas, que ia chegando para ele, e ele orava a Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele enviava essas cartas para trazer instruções, exortações e correções doutrinárias para os irmãos. E na sua terceira viagem missionária, segundo os comentaristas bíblicos, né? Eu gostaria até de ver com os irmãos aqui a fundamentação desse comentário. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 2 e 3, mostra que o apóstolo São Paulo está viajando. E nesta viagem, ele se debruça a estar direcionando a sua palavra aos irmãos. Atos, capítulo 20, versículo 2 e 3. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postos em ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, alguns comentaristas embasam que é neste período que ele deve ter escrito esta carta aos romanos. Até porque a igreja de Roma, ela não foi fundada, segundo os estudos bíblicos, por um dos apóstolos, mas possivelmente pelos irmãos que estiveram no dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Veja que ali, no dia de Pentecostes, tinha varões de várias partes daquela região, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Macedônia e judeus, e Capadócia, e Ponto e a Ásia, e Frígia, a Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Aí há um acréscimo aí dizendo, tanto judeus como prosélitos. Então subentende-se que esses irmãos, depois do dia de Pentecostes, voltaram para as suas cidades e ali eles devagarinho foram formando as comunidades evangélicas. Então tudo indica que o apóstolo São Paulo, ele fica sabendo de necessidades dessa igreja que estava em Roma e aí escreve a carta aos romanos. Inclusive, pastor, ele nos diz aqui na própria carta aos Romanos, né, que no capítulo 16, versículo 23, quando ele dá a saudação a Gaio, que havia hospedado Paulo, né, possivelmente ele estava em Corinto, né, nessa viagem ele estava em Corinto, e na casa de Gaio ele recebe as informações que já foi dita pelo nosso evangelista Marcos e escreve a carta à igreja de Corinto. Inclusive, quando ele escreve, no versículo 22, ele deixa bem claro que quem escreveu a carta foi Técio, né? Técio era um tipo de amanuense, é aquela pessoa que tinha a responsabilidade de escrever aquilo que era dito para ele. Aí ele diz no versículo 22, eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Né? Então, Técio escreve aquilo que Paulo estava dizendo para ele, citando para ele. E esta carta chega a Roma, né?
Até porque no capítulo 1 de Romanos, né, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Quer dizer, ele mostra aqui que ele é quem realmente escreve é o autor da carta. Né? No caso, Técio é apenas um amanuense. Apenas um amanuense, né? Interessante, né? E isso nós vemos que essa carta aos Romanos, como nós percebemos, ela verdadeiramente é uma das cartas mais ricas, né? E interessante que em praticamente todas as epístolas que o apóstolo São Paulo ele escreve, ele, na sua maioria, ele sempre cita a preocupação que ele tinha para com a oração. Né? Nós vemos que Paulo ele traz assuntos profundos, principalmente nessa carta aos Romanos, ele trata de assuntos profundos, doutrinários, né? Ele trata sobre várias doutrinas bíblicas, e essa carta, ela por si só, se deixar somente ela por si só, já é uma grande mensagem de evangelização e edificação da vida cristã, né? Então, mas nós vemos que em todas as epístolas, nós vemos Paulo, quando se direcionava às igrejas, né? Ele sempre enfatiza muito a necessidade da oração, a importância da oração. Nós vemos aí que o apóstolo Paulo disse aos romanos que Deus era a sua testemunha nas suas incessantes orações por aqueles irmãos que estavam em Roma. Né? No versículo 9 do capítulo 1, eu acho interessante essa expressão de Paulo, porque ele diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Né? Veja que ele recebe a notícia, porque ele diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, versículo 8, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aí ele diz assim, Deus me é testemunha, né? Porque Deus, a quem sirvo, no meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então vemos que Paulo ele tinha um cuidado de estar sempre intercedendo pelas igrejas, né? Pelas igrejas. Em Coríntios a gente vê ele dizendo assim, quando ele diz no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, que ele dá uma descrição ali dos seus sofrimentos, aí no versículo, não tem um versículo que chega ao ponto que diz assim, e também o cuidado com todas as igrejas. Quer dizer, ele tinha um cuidado muito grande com as igrejas. Né? E interessante nisso é que o apóstolo Paulo ele nunca tinha ido à igreja de Roma. Né? Ele nunca foi lá. E ele coloca Deus como testemunha porque os irmãos não sabiam se ele realmente orava pela igreja. É porque ele não estava lá. Exatamente, né? Não estava lá. Mas Deus que via os momentos a sós de Paulo e que conhecia o coração de Paulo a respeito da condição da igreja de Roma, e que Paulo já intercedia antes de chegar lá, né? Ele, antes de ir lá, ele já orava pela igreja. Então, ele diz, Deus é minha testemunha de como eu oro por vocês, de como eu intercedo por vocês, de como eu batalho nas minhas orações por vocês. Né? Eu acho muito bonito isso do apóstolo Paulo. E a gente percebe, então, o evangelista José Marcos, né? Qual a importância de Deus respaldar a nossa intercessão? É importante essa colocação, pastor, porque a gente costuma ouvir os irmãos dizendo assim, seria tão bom que Deus ouvisse a minha oração, né? Outros dizem assim, que Deus respondesse a minha oração. A gente sabe que Deus está ouvindo as nossas orações, porque Ele é onisciente, né? Ele é onipresente. Mas essa confirmação vem quando nós temos uma manifestação da parte de Deus, através do seu Santo Espírito, ou algum episódio, algum acontecimento, que isso faz com que, de fato, respalde, certifique que as nossas orações elas são ouvidas. Não por nós, mas também por aqueles que nós intercedemos. Há um texto bíblico que gostaria de compartilhar para embasar esse comentário e fortalecer que Deus respalda as nossas orações. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. É um texto muito conhecido de todos nós. Está narrando aí que Pedro foi preso e colocado na prisão com 16 soldados tomando conta dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 16, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas os 5, é isso que o senhor falou. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua
oração por ele a Deus. Então veja, a igreja contínua aqui é continuadamente. A igreja não parava de interceder por Pedro até Deus tomar uma providência. E a narrativa diz que Deus envia o seu anjo. E quando ele envia o anjo, aquilo que antes era só fervor de intercessão, palavras direcionadas a Deus, intercessão ao Senhor por Pedro, agora essa oração intercessória, ela começa a se materializar, a se evidenciar. Ela começa a se tornar dinâmica no mundo visível dos homens. Porque a oração, ela tem uma abrangência maior do que o mundo dos seres viventes. Quando nós oramos, as palavras, ela vai para a dimensão espiritual. Ela chega no reino de Deus. E aí ela não vai e fica perdida. Ela retorna em ação sobrenatural do Todo-Poderoso. Então, você que está nos assistindo neste momento, não ache que as suas orações estão somente no seu quarto, na sala da sua casa, ou no culto da sua congregação, mas creia que ela está subindo ao trono da graça, entrando nas dimensões celestiais. E com certeza irá voltar em forma de bênção, de vitória e de intercessões de Deus na sua vida, na vida da sua família e da sua parentela. E aqui, no texto em apreço, ela se materializou como? O anjo foi enviado por Deus. O texto diz, Atos 12:7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos a cadeias. Então, o que antes era uma oração intercessória, agora já era uma ação, uma dinâmica do mundo espiritual intervindo no mundo material dos homens. Deus vai respaldando, vai evidenciando que estas orações intercessórias, ela tem o seu impacto no mundo espiritual. É porque veio uma resposta de Deus, né? E o respaldo interessante aqui, que Paulo diz que Deus conhece, né? Deus sabia, o conhecia, e ele mostra o respaldo da intercessão, do conhecimento de Deus a respeito do que ele estava orando, é que Deus ele conhece o nosso homem interior. Sim. Né? E Paulo expressava isso diante de Deus, o desejo que ele tinha de ir a Roma. Eu estava até me lembrando aqui no capítulo 19 de Atos, versículo 21, era um desejo muito intenso que Paulo tinha, 19 e 21, ele diz assim, cumprindo estas coisas, propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. Então, ele tinha esse desejo de ir a Roma. E esse desejo que ele tinha de ir a Roma, ele expressava isso na oração. E Deus sabia do desejo que Paulo tinha, do desejo de chegar lá. Mas o que eu acho interessante é que Deus também tinha esse desejo de Paulo chegar a Roma, só que não era no momento que Paulo queria. Por isso que também na continuação da oração, ele vai dizer que segundo a vontade, né? Ele vai dizer aqui, versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Ou seja, ele sabia que ele queria ir naquele momento, mas a vontade de Deus ainda não tinha chegado para ele chegar lá. É interessante, e aí o versículo 11, né? Ele diz assim, do versículo 11 do capítulo 1 de Romanos, né? É onde nós estamos comentando, diz assim, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Paulo, ele tinha tanto assim, conhecimento ele tinha tanto conhecimento do conhecimento que ele tinha de Deus e do que ele tinha para passar para a igreja, até porque a igreja estava começando. E ele se sentia assim, na obrigação de ensinar, né? Porque o ensino é que dá fortalecimento à fé. O Senhor Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, também disse assim, ide e fazei discípulos, não é? E o discípulo, ele aprende. Então, ele aprende através do ensino. Então, Paulo, ele tinha desejo de chegar a Roma, não é? Para compartilhar, para comunicar
Veja como ele... Então, esse desejo, como o senhor fala, ele era realmente manifestado através da oração. Então, quando ele diz que Deus me é testemunha, né, de que eu faço, que eu oro por vós incessantemente, era também manifestando o desejo de chegar. Mas eu achei interessante também que eu acho que Paulo ele intensifica nesse assunto sobre a importância, porque ele sabe que Deus já era testemunha dele mesmo antes, mesmo no começo da sua conversão. Porque quando Deus aparece a Ananias, no capítulo 9 de Atos, eu acho interessante, lá no livro de Atos, no capítulo 9, ele diz o seguinte, ele quando se revela a Ananias, né? Aí ele diz a Ananias assim, e havendo em Damasco, no versículo 10, e havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e havia, em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-me o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quer dizer, Deus era testemunha, estava dando testemunho de que Paulo estava orando. Logo no início da sua fé, no começo da sua trajetória, Deus dá testemunho a Ananias de que Paulo está orando. Que coisa interessante, não é? A gente vê Deus dando testemunho de Jó, quanto à sua vida reta, e agora nós vemos Deus dando testemunho de Paulo, que estava orando. Isso, Deus sendo testemunha do crente em oração, deve ser algo extraordinário, não é, evangelista? É verdade. Inclusive, aqui nós vemos que ele acabou de ser convertido, né? Ele está no discipulado de Jeová e ele já vai aprendendo o valor da intercessão, porque ele está na casa de um cristão que antes ele perseguia e agora ele está sendo acolhido pelos irmãos e Deus está mandando que um outro discípulo também vá para orar por ele, ou seja, interceder por ele. A intercessão é algo tão maravilhoso e como Deus gosta de compartilhar conosco essas experiências de intercessão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, diz o texto, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja que Deus manda alguém orar por Saulo, interceder por ele, para que ele voltasse a enxergar. Ora, Deus não poderia restituir a visão dele diretamente, sem haver um intercessor? Então, como Deus gosta, como Deus se apraz em trabalhar em conjunto conosco naquilo que nós estamos precisando, ou que nossos familiares, nossos parentes, ou alguém que a gente esteja intercedendo por ele. Veja que o próprio Deus estimula a prática da intercessão. Enquanto que o discípulo aqui narrado, Ananias, ele está resistindo porque estava temeroso com a fúria de Saulo, Deus estava dizendo, vai, e tu vai interceder por ele a mim, para que eu restitua a sua visão. E qual é o sinal que ele está convertido mesmo, Senhor? Ao Senhor disse, ele já está orando. É porque o homem que ora já é um sinal de realmente de um novo nascimento, né? De alguém que realmente está. E Deus dando testemunho, ele está orando. Coisa tremenda, né? Eu aproveito aqui para abrir um espaço para dizer a mim e a você, porque nesse momento aqui a gente sente já o peso dessa palavra, porque uma coisa é eu dizer que estou orando, né? E outra coisa é Deus dar testemunho de que eu de fato estou orando. Aí a gente abre um parêntese aqui para deixar uma pergunta aqui queimando no juízo da gente. É o seguinte, você está orando? Observe que não é uma oração apenas em um momento, mas é orando em sentido contínuo, constante, né? Então, que Deus nos ajude que essa pergunta a gente possa realmente responder dizendo, Deus me é testemunha de que de fato eu estou orando. Então, observe que essa expressão aqui, Deus me é testemunha,
Isso é muito forte, né? E a gente vê que o apóstolo São Paulo, ele levou tão a sério a oração e a intercessão, porque, como o senhor falou, achei muito interessante essa colocação, que Deus levou Ananias para interceder por ele. E ali Paulo, logo no início da sua fé, ele aprende o valor da intercessão. Verdade. Né? Ele não apenas aprende o valor da intercessão, como ele se torna um intercessor. Ele se torna um intercessor. É verdade. Né? Ele não apenas orava por si, mas ele passa a se tornar um intercessor porque ele passa a se identificar com o Senhor Jesus, porque o intercessor, ele tem uma identificação com Cristo, até porque Cristo é o nosso intercessor. Verdade. E o intercessor é aquele que se identifica com aquele que precisa. Certamente Paulo, ele sabia da necessidade que os irmãos tinham de ter o conhecimento de Deus, um conhecimento mais aprofundado de Deus, para que eles pudessem se firmar na fé. Daí a importância de Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele não apenas diz que Deus é testemunha dele, mas ele também, eu creio, que ele está estimulando os irmãos a também interceder de tal forma que tenha Deus como sua testemunha. Verdade. Não é verdade? Verdade. E quando ele diz aqui, pastor Jefferson, no versículo 9, incessantemente faço menção de vós, né? Ou seja, era uma oração constante. Todos os dias ele estava intercedendo. Mas o que eu acho também muito bonito aqui no versículo 8 é que essa intercessão, que o desejo dele era ir a Roma, mas não era somente eu quero ir, Deus, mas o texto, no versículo 8, vai dizer que ele dava graças a Deus por vós. E se nós formos observar a maioria das cartas de Paulo, Paulo começa suas orações dando graças a Deus pelaquela igreja, agradecendo a Deus. Antes de desejar fazer alguma coisa por ela, ele já agradece a Deus pela vida daquela igreja. Que isso às vezes desperta em nós, que às vezes nós oramos muito por nós, né? Intercedemos muito por nós. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E esquecemos muitas vezes de orar pela igreja que eu faço parte, pela congregação que eu estou lá congregando, pelos grupos que estão lá, o coral, o conjunto, a união, o coro jovem, toda a igreja, o responsável da congregação. Às vezes as pessoas não oram desta forma, só oram pelo seu interesse particular. E Paulo não ora somente pelo interesse que ele tinha de ir a Roma, ele ora também agradecendo a Deus pela vida da igreja. Era uma intercessão de gratidão. Eu quero ir, Deus, mas eu quero te agradecer pela vida desta igreja. Porque a fé dele é conhecida por todos, né? Ele sabia da importância da fé dos romanos para os gentios também. Então ele ora intercedendo para isso. O Senhor me fez agora voltar ao tempo. Eu agora voltei assim ao passado, né? Na minha época de jovem. Porque assim, na minha época de jovem, na congregação onde eu congreguei ali na Assembleia de Deus em Fundão, eu aprendi algo extraordinário, que cada membro da igreja local me pertencia. Então, para mim, eu não queria perder ninguém. E eu era apenas um cooperador, assim, um membro da igreja, não tinha nenhuma responsabilidade como auxiliar de local, auxiliar de trabalho, nem diácono, não. Um membro da igreja, mas eu assumi uma responsabilidade e um compromisso na minha vida de jovem, que cada membro da igreja local me pertencia. Então, eu não queria ver ninguém fora. Uma vez, me lembrando aqui agora, que houve uma ocasião em que na evangelização, na campanha evangelizadora, quando a gente saiu para evangelizar, a gente antigamente fazia a chamada, era a chamada por nome em voz alta, né? Uhum. Jefferson, André, Felipe, presente, João, faltou, Maria, faltou, tal. Aí eu só ouvi muito ausente, faltou, ausente. Quando terminou assim a chamada, eu fiquei preocupado, porque eu vi muito ausente. E quando então a dirigente dispensou a gente para sair ao campo para evangelizar, eu fui à secretária e disse assim, me diz uma coisa, será que é possível a senhora me dar uma relação dos nomes dos irmãos que estão com 3 faltas seguidas na campanha evangelizadora? 3 faltas seguidas, 3, 4, 5 faltas. Aí ela me fez uma relação, depois ela me passou 30 nomes, 30. E eu fui na casa dos 30, um por um. Visitei um por um, perguntando o que é que está acontecendo, que você nunca mais foi à igreja.
a evangelização. A gente está sentindo tua falta na evangelização. Tu estás com 3 faltas, estás com 5 faltas, estás com 8 faltas, rapaz. Hein? A obra de Deus precisa de você. E para alegria, um dia eu estava na hora da chamada e começou a chamar, presente, presente. E eu estou aqui com os nomes, presente, 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 presente. E os 30 estavam todos presentes na evangelização. Glória a Deus. É? Então, assim, o senhor falou uma coisa interessante. Se cada membro da igreja local ele tivesse esse compromisso de interceder pela sua igreja, pela igreja local. Veja que Paulo, como ministro, ele não apenas orava pela sua igreja local, mas ele orava pelas igrejas. A gente já viu aqui, já comentamos aqui no programa, Paulo intercedendo pela igreja de Éfeso, pela igreja dos Filipenses, pela igreja dos Colossenses. Né? Já vimos Paulo intercedendo. E aí, por várias igrejas, agora estamos comentando sobre a intercessão de Paulo pela igreja de Roma. Como é importante, e o senhor citou um assunto importante, que os nossos irmãos que são intercessores assumam o compromisso de interceder pela sua igreja, pela igreja local, pela igreja onde você congrega, pelos obreiros da casa do Senhor. É muito importante. Para você que chegou agora, lhe sintonizou agora, entrou agora no canal do YouTube, ou mesmo ligou agora a sua televisão, nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja em Roma. E nós vimos aqui, irmãos, que o apóstolo não apenas ele menciona que orava, mas ele nos trouxe também lições profundas dentro dessa carta aos Romanos concernente à oração. Né? Nós vemos que em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e o versículo 27, o apóstolo Paulo expõe o ministério do Espírito Santo como um intercessor. Que lições podemos ser extraídas desta verdade, evangelista Roberto? Que lições podem ser extraídas desta verdade do Espírito Santo como intercessor, evangelista Roberto, evangelista Marco? Pastor Jefferson, eu estava lendo um livro, um comentário, na verdade, de Barclay, né? Ele diz uma coisa interessante, ele diz que essa intercessão do Espírito é porque muitas vezes nós não sabemos orar, inclusive está no texto, né? Como convém orar. Nós não sabemos o futuro ou da realização daquilo por que nós estamos orando, mas o Espírito, ele sabe. E aí entra a questão da intercessão, a intercessão dele por nós com gemidos inexprimíveis, o conhecimento que ele tem do amanhã, da vontade de Deus, do que é melhor. Porque às vezes nós expressamos na nossa oração, olha Deus, eu quero que seja assim, assim, assim. Mas o Espírito sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor naquela oração, pelaquela pessoa a qual nós estamos orando. E eu entendo isso que Paulo aqui, quando ele faz essa oração pedindo a Deus, que a vontade de Deus seja estabelecida, o Espírito Santo estava intercedendo, não querendo determinar para ele qual era a revelação do tempo, quando seria o tempo, mas Deus estava conduzindo a vida dele, segundo a vontade dele, para que no tempo certo ele chegasse na igreja de Roma. Então eu acho muito interessante a oração, a intercessão do Espírito por nós, porque ele sabe a nossa necessidade. Né? É verdade. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 26, ele diz da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Há uma expressão aqui muito importante, pelo qual a gente entende por que o Espírito Santo se coloca como intercessor. Né? A gente intercede um pelos outros. Veja que maravilha. Eu posso interceder pelo Senhor e Deus responder a oração e lhe beneficiar. Ele pode orar por mim e eu ser um beneficiário da oração dele. Mas aqui a gente já vê de forma crescente o ciclo que o Espírito Santo também intercede por nós. E o versículo 27 diz por que isso é necessário. E aquele que examina os corações, né? A gente, quando tem algum sintoma, algum problema, o médico tem alguma dúvida, ele passa um exame. E aquelas máquinas sofisticadas vai diagnosticar, detectar alguma coisa que está funcionando errado, né? Ou está com problema. E aí vem aquelas informações e o médico dá uma olhadinha no exame e ele já tem um rumo a seguir naquele tratamento. Então, o Espírito Santo faz o exame em cada um de nós. Ele diz, e aquele que examina, faz o exame, os corações,
sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo que está em nós, dentro de nós, ele está 24 horas fazendo este exame na nossa consciência, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. E quando nós não sabemos expor, nós não sabemos falar a Deus aquilo que nós precisamos, o Espírito Santo entra em ação e faz essa intercessão por cada um de nós a Deus. O Senhor me fez lembrar que lá no livro de João, no capítulo 17, o Senhor Jesus ele faz uma intercessão pelos discípulos. E é interessante que ele disse assim, no versículo, do capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus está falando, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, né, para que fique convosco. Quer dizer, um outro Consolador no mesmo nível, né, na mesma altura, na mesma essência. E este outro Consolador que o Senhor Jesus está falando, ele diz que é o Espírito Santo, que ele rogaria ao Pai e enviaria para que nós não estivéssemos só. E assim como o Senhor Jesus, ele foi e é um grande intercessor, ele intercedeu pelos discípulos, assim o Espírito Santo que está conosco também intercede por nós. A gente vê no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele intercedendo pelos discípulos, que é conhecido como a oração sacerdotal, né? Ele diz assim, ele intercede pelos discípulos, e na sua intercessão, ele diz aqui no versículo 20, ele diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Veja que Jesus ele está rogando a Deus pelos discípulos, não somente pelos discípulos, mas também rogando por nós, porque por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, o evangelista Zé Marcos, Roberto, ele disse uma coisa interessante. Ele falou que a intercessão do Espírito, ele visa o futuro, né? Ele visa o amanhã. E Jesus ele já estava também vislumbrando o futuro, o amanhã. Ele sabia das dificuldades que os discípulos enfrentariam. Aí ele diz no versículo 15 do capítulo 17 de João, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Ele ora para que os discípulos sejam livres das influências malignas, né? Para que eles possam suportar a provação, para que eles possam enfrentar as batalhas, as tentações. E o objetivo da intercessão do Senhor Jesus é que eles permanecessem firmes, unidos, como ele era unido com o Pai, que eles permanecessem unidos, né? Que eles fossem unidos entre si, para que eles vivessem uma vida de comunhão, uma comunhão entre os irmãos e uma comunhão entre o Pai e o Filho, através do Espírito Santo. Né? João entendeu tanto eu creio que essa oração ficou tão impregnada na mente do evangelista João, que ele diz na sua primeira epístola, dizendo assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Né? O que eu acho aqui importante, pastor Jéssica, a direção do Espírito, ela é tão importante que eu estava observando aqui Atos 16, versículos 6 e 7. É claro que aqui está falando da questão da evangelização, o desejo de Paulo de ir a certo lugar, e houve um impedimento do Espírito, mas eu entendo que na oração também é a mesma coisa. Quando ele diz aqui, 16 e 6 de Atos: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, o Espírito ele vai conduzindo, né? Inclusive a oração. Tem desejos nossos na oração que o Espírito diz: não, isso aí não é bom. Então ele vai conduzindo por outro caminho. Às vezes vai trazendo até lembrança de outras coisas que é mais importante do que aquilo que eu estou desejando ali naquele momento. Então eu acho muito bonito a forma como o Espírito intercede, como ele age, como ele conduz todas as coisas na nossa vida. Até porque Paulo escrevendo no Romano diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Não é aqueles que o Espírito Santo guia, são os que são guiados, são os que se permitem ser dirigidos. É verdade. Eu estava ouvindo o evangelista Roberto falando, e como a oração, não por cada um de nós, mas também por intercessão, como ela se materializa de diversas formas, diversas maneiras. Às vezes até no campo espiritual e no campo material, ela tem essa abrangência. Na medida que o Espírito Santo não deixou o apóstolo Paulo naquele momento, e o texto a seguir,
é Atos capítulo 16, versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que aqui já não era mais uma intercessão de impedimento. É verdade. Já não era uma intercessão de falar ao Pai a necessidade dos irmãos da Macedônia. Ele já aparece, né, uma imagem de um varão macedônico com roupas específicas da cultura macedônica e o Espírito Santo, sem palavras, sabia que na cultura do apóstolo Paulo, que era um homem na época formado, tinha um vasto conhecimento do Império Romano e das culturas daqueles povos. Então, quando o Espírito Santo aparece, né, dá aquela visão de um varão vestido com trajes tradicionais da Macedônia e diz essa frase para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Só essa frase, porque Deus fala pouco, a gente vê na Bíblia que Deus não é de discursos longos, Deus fala pouco. Então o apóstolo Paulo entendeu que aquele varão, vestido com roupas tradicionais da Macedônia, era Deus, através do Espírito Santo, claro, dizendo para ele que agora sim é o tempo de você se destinar à Macedônia e evangelizar aqueles povos. Então era o Espírito Santo intercedendo pelos macedônicos, dizendo ao apóstolo Paulo que chegou o tempo dele partir, atravessar o lugar onde ele estava e pregar o evangelho àqueles que estavam na Macedônia. E é interessante que no versículo 10 do capítulo 16, ele diz assim, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. Que maravilha. Ele entendeu que era o Espírito Santo que estava aí intercedendo pelos macedônios. Verdade. Veja que é interessante, o ministério do Espírito Santo é fantástico, né? Fantástico. E é interessante que ele é tão singelo, ele é tão simples, ele é tão discreto, o Espírito Santo, que ele geme com gemidos inexprimíveis através do próprio crente, no interior do crente. Quantas vezes você está em oração, orando, e você é conduzido a interceder por uma nação, por um povo, por alguém, e você sente a dor, a comoção. Já houve casos, assim, experiência comigo, em que um dia eu estava ajudando em casa, assim, lavando os pratos, e de repente comecei a orar por alguém, por um obreiro. E fui tomado por um intenso desejo de orar por aquele obreiro, de forma que eu parei o que estava fazendo, fui para o quarto, dobrei meu joelho e orava, e as palavras fluíam sem passar pelo meu intelecto. Elas fluíam com tanta força, com tanto vigor. E quanto mais eu orava por ele, mais eu sentia desejo de interceder por aquele obreiro que estava precisando de um socorro da parte de Deus. O Espírito Santo, ele ora através de nós. Ele comunica. Observe que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, orando no Espírito Santo, né? É uma coisa tremenda, é uma experiência muito gloriosa quando o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Às vezes ele comunica os seus sentimentos aos nossos sentimentos e a gente passa a se tornar um com o Espírito Santo. Como Jesus disse na oração do Pai em sacerdotal, Jesus disse assim, que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Verdade. Quer dizer, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós temos a mente de Cristo. Escrevendo aos Filipenses, ele diz que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo comunica este sentimento em nós e nos faz gemer, não é? Interceder às vezes por lugares que você nunca imaginou. Uma certa ocasião eu estava num culto matutino intercedendo, orando, e veio em minha mente uma tribo na África. E na mente eu via a tribo, e quando eu comecei a orar, eu orei em línguas, eu estava sabendo, entendi, e eu estava falando o idioma daquela tribo. Amém. Eu estava falando no idioma daquela tribo. Uma coisa foi uma experiência extraordinária, uma experiência maravilhosa. É como que eu estivesse lá, é como se eu tivesse sido transportado para aquele lugar, vendo aquele povo e intercedendo por aquele povo na oração. O ministério do Espírito Santo é algo extraordinário. A gente não tem ideia até onde ele nos conduz, né? Eu li um livro, Glória pastor Jefferson, que o autor, é uma frase bem curtinha, diz assim, que essa intercessão do Espírito é o divino em nós
intercedendo ao divino que está sobre nós. Né? Glória a Jesus. Glória a Deus. O divino, quer dizer, o Espírito que está em nós intercede ao que está sobre nós. Né? E nós não sabemos como chegar diante do trono da graça, mas o divino que está em nós, que é o Espírito Santo, ele nos leva lá. Claro que o acesso foi aberto pelo Senhor Jesus, mas o Espírito Santo é como se ele pegasse na nossa mão e disse: venha, meu filho, vamos por aqui, vamos junto ao Pai. Né? Glória a Deus. Davi, naquele salmo, ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, pastor. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Que bom é desfrutar da intercessão do Espírito Santo em nós, né? Verdade, pastor. Como é bom. Então vemos como Paulo ele nos conduz, nos leva a esta realidade que nós podemos vivenciar à medida que nós vamos adentrando em uma comunhão mais profunda com o Senhor. O Espírito Santo nos conduz por caminhos que a gente nem imagina, né? É claro que o tempo não dá para a gente entrar em detalhes com outros testemunhos, mas vamos prosseguir porque o programa já está caminhando para o seu final, né? E o assunto praticamente parece que ainda estamos na introdução. Vemos que aos Romanos, né, nessa epístola, o apóstolo Paulo lhe ensinou que a oração tem objetivos. A gente vê no capítulo 1, o versículo 10, eu gostaria de convidá-lo a ler este versículo, né? Romanos capítulo 1, versículo 10, glória a Deus. Jesus está aqui, presente no meio da Aleluia. glória a Deus. Estamos sentindo a sua doce presença, né? Aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de ter convosco, não é? Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. A gente observa que Paulo está orando de forma objetiva, né? Ele está orando de forma objetiva. Por que é importante o intercessor revelar os objetivos na oração? É interessante, pastor, porque nós sabemos que Deus, nos seus atributos, né? Ele sabe todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Ele sabe até o que vai acontecer no dia de amanhã com cada um de nós. Mas está na natureza de Deus, né? É uma palavrinha que a gente chama de emanência, né? Ou seja, ele gosta de se relacionar com a sua criatura. Glória a Deus. Em Marcos, no capítulo 10, nós vemos uma passagem bíblica muito conhecida de toda a igreja, que é Jesus interagindo com o cego Bartimeu. Né? Marcos, capítulo número 10, versículo de número 49 em diante. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Veja, Jesus mesmo estando em carne, palmilhando entre nós, mas os atributos divinos estavam nele. Ele sabia qual era a necessidade. Ele sabia qual era a necessidade primária do cego Bartimeu. A cegueira fazia com que ele estivesse naquele estado, de estar mendicando, de estar ali, não poder trabalhar, não poder suprir suas necessidades, constituir uma família, etc. Mas veja, e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Então veja, estava, popularmente dizendo, estava no rosto, estava na cara a necessidade do cego Bartimeu. Era só olhar para ele que a necessidade maior, a necessidade primária dele estava estampado. Ele era cego. Mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ou seja, mesmo sabendo a necessidade, mas Jesus queria que ele dissesse. Por quê? Porque o divino, né, as três pessoas da Trindade, que formam o Deus que nós servimos, ele quer interagir conosco. Então, mesmo ele sabendo que nós precisamos, ele quer que a gente relate em oração. Ele quer que a gente eleve para ele as nossas necessidades, as nossas intercessões, as nossas queixas do dia a dia. Por quê? É como um pai que tem seus filhos e sente o prazer quando os filhos, gostosamente, né, esporadicamente, encosta, deita no seu colo e começa a conversar com o pai. Às vezes, sentado na sala, o menino vem correndo e dá um abraço por trás, dá um cheiro no pai ou na mãe, e aquilo dá um prazer naquele pai, naquela mãe.
Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos orando, falando com Ele, isso proporciona para Deus aquele momento de interação com o Filho que somos nós, e Ele se alegra, Ele se compraz, Ele sente prazer conosco. E o texto sagrado diz, versículo de número, a resposta do cego. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, mesmo Deus sabendo de todas as nossas necessidades, Deus quer ouvir de nós. E esse ouvir que Deus quer ouvir de nós não é somente para saber o que a gente precisa, é para que haja interação, para que vá provendo e mantendo a comunhão com Ele. Porque assim como o senhor citou um texto lá em João capítulo 17, Jesus dizendo que eu e o Pai somos um. Então, quando a gente ora, a gente vai se unindo a Deus, gerando a koinonia, né? Como um. Então, quando a gente ora, a gente vai se unindo a Deus, assim como Cristo é único com Deus também. O interessante, evangelista Marcos, pastor Jefferson, é que quando ele diz aqui na leitura que o senhor fez no versículo 10, pedindo sempre as minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Ele expressa aqui a questão do objetivo, né? Então, a intercessão com objetivo é que ela tem que ter um fim, ela tem que ter o desejo que eu quero atingir, ela tem que expressar a meta que eu quero alcançar. Né? E qual era a meta que Paulo queria alcançar? Era chegar a Roma. E o que eu observo aqui, que ele orava incessantemente. Enquanto Deus não dissesse não, ele estaria orando, ele tinha um objetivo. Eu quero ir a Roma. Eu dou graças a Deus pela igreja, mas eu quero ir a Roma, Deus. Enquanto Deus não dissesse não, ele continuava orando com esse objetivo, e interessante com essa que ele meta, fala, né? De acordo com a vontade de Deus, né? Exatamente. Enquanto Deus não dissesse não, ele estava ali, ele tinha meta, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo a alcançar. Qual era o alvo? Era Roma. Né? E eu acho até interessante também que, quando ele apela para César, ali já é a vontade de Deus. Né? E quando ele diz que ele faz aquela apelação, porque ele poderia morrer lá em Jerusalém, né? Mas ele faz uma apelação para César. Já era Deus conduzindo para que ele chegasse a Roma, para que ele pudesse estar lá em Roma também. E o senhor falou uma coisa interessante lá atrás, que Paulo ele tinha o desejo de ir a Roma, mas era desejo de Deus também que ele fosse a Roma. É verdade. Então, verdade. quando ele ora, ele está orando de acordo com a vontade de Deus. É verdade. Embora ele não soubesse ainda se era esta vontade, né? Inclusive, essa apreciação que os senhores estão fazendo, o próprio Jesus já tinha antecipado isso. Está em Marcos capítulo 13, versículo de número 10 e 11. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregares, não estejais solícito de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, pronunciado, falado, saído de vós, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito que fala em vossa boca. Então, o Espírito fala em nossa boca, não somente na pregação, mas também através da oração e da intercessão, como falamos na pergunta anterior. O que o senhor estava falando sobre a questão da vontade de Deus, que já era também a vontade de Deus, né? O objetivo de Paulo era Roma. Aí no capítulo 23 de Atos, versículo 11, diz assim, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Era já Deus expressando a vontade dele, claro, como o senhor falou, né? Com certeza. Você vai. E, inclusive no naufrágio também, em Atos 28, né, 27, se eu não me engano, 27, 23 e 24, né, diz assim, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Né? Então, a vontade de Deus foi sendo expressada nas situações desconfortantes que Paulo estava passando. Possivelmente, Paulo queria ter ido a Roma bem tranquilo, mas Deus, felizmente, né? Ele não é infelizmente, mas felizmente permitiu ele ter experiências meio amargosas, que foi a prisão, desprezo, calúnia,
tanta coisa, o naufrágio. É interessante que na pergunta diz assim, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Então, a boa ocasião para Deus era através do sofrimento, né? Que diz Naum, né? Deus tem os seus caminhos na tormenta. Né? Eita, glória a Deus, que coisa Aleluia. tremenda, né? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Mas a gente vê ainda aqui, só fechando essa pergunta, diz que Paulo aqui no capítulo 10 de Romanos, versículo 1, né? Ele diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja, Paulo orava também de modo objetivo, visando a salvação de Israel. Ele intercedia visando como é bom podermos estarmos orando com objetivos, especificamente por determinados assuntos. Eu sei que já estamos chegando ao final do programa e tinha uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas no final a gente vai fazer uma oração específica por aqueles que estão precisando de um milagre da parte de Deus. Né? Você que está em casa, que está passando por um momento, uma batalha, uma luta, nós vamos estar orando a Deus para que Deus lhe conceda a vitória na causa que você está precisando de um milagre da parte de Deus. Aguarde só um pouquinho, não é? Mas nós vemos aqui, nós temos apenas 5 minutos para a gente fechar o programa e a gente vai ter que dar uma resposta bem rápida aos nossos irmãos, porque ainda temos a oração e as considerações finais. Então vemos que o apóstolo Paulo ele exorta os cristãos a perseverarem em oração. Romanos capítulo 12 e o versículo 12, ele nos diz, ele nos fala exatamente sobre esse valor, essa importância da oração. Ele diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós já ouvimos, lemos e aprendemos que a perseverança ela é importante. No entanto, mesmo em todo esse entendimento, por que existe a necessidade de estimular a continuidade dessa atitude que é tão conhecida de todos? Já é fato conhecido, mas veja que Paulo ele estimula. Por que essa importância de estar sempre enfatizando sobre a perseverança na oração? É verdade. Perseverar não é fácil. É uma necessidade. Agora, nós seres humanos vivemos num mundo imediatista, né? Tudo deve ser realizado, ao nosso ver, imediatamente. Isso em vários ramos da nossa vida. Porém, no reino de Deus, no mundo de Deus, as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. E o tempo de Deus é bom para todos nós. Então, seguindo essa premissa, nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, porque o mundo almejava pela vinda do Messias. Orações, intercessões, Israel constantemente orava para que o Senhor enviasse o Messias, enviasse aquele desejado das nações, desejado das nações. Mas em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, essa plenitude aí foi o tempo de Deus. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o tempo de Deus foi aquele. Talvez não o tempo dos homens. Eu me lembro agora quando Jesus foi para Gadara, né, atravessou o mar, foi para Gadara, um endemoniado gadareno disse assim para ele, o que estás fazendo conosco, Jesus? Viesse antes do tempo nos atormentar. Então, havia também no mundo das trevas uma expectativa dele aparecer a qualquer momento. Mas ele apareceu na plenitude do tempo de Deus. E Deus fala para os seus filhos, escrevendo o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz para nós termos paciência, como o senhor bem frisou, calma, esperando a resposta de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí ele conclui o raciocínio. Porque ainda um pouco coxinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E o que é que há de vir? Há de vir aquilo que Deus está preparando para aqueles que estão orando, para aqueles que estão intercedendo. Então, está preparado a resposta de Deus, mas vai chegar no tempo de Deus. E essa perseverança, ela também nos ensina a necessidade de que, quanto mais eu oro, eu me dedico com aquele propósito, com aquele objetivo, estou lá orando, isso vai estimular também a minha comunhão com Deus.
Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo do Senhor. Outra coisa é que vai me ensinar a perseverança na oração, vai me ensinar a ser um combatente na oração. Eu estava só um trechinho de Colossenses 4:12, Paulo sempre dizia assim, combatendo sempre por vós em orações. Combater é lutar, é guerrear. Então, quando eu persevero em oração, eu vou aprender a combater, né, a guerrear no campo, no mundo espiritual, a qual somente através da oração eu posso entrar. E esse assunto sobre a perseverança, ele é um fato registrado praticamente durante todo o período da história bíblica, né? Da história, porque a gente vê Abraão perseverando em relação a Sodoma. Ele, olha, não fique com raiva de mim não, Senhor, ainda que sou pó e cinza, mas se tiver 50, 40 e 30, né? Ele vai intercedendo, se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, tem não. Se tiver 30, tem não. Se tiver 10, ele vai até onde ele vai até o limite que ele acha que deve ir. Então, veja que Jacó, ele lutou com o anjo até a alva chegar, né? Nós vemos aí o Jeremias fazendo cessantes orações por Israel. Então, vemos que na história, poderíamos citar, né, também o próprio Neemias, né, que passou aquele período inteiro de jejum e oração para que Deus... O próprio Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, ele intercede com perseverança, né? Então, vemos que a perseverança, ela é enfatizada nas Escrituras para que, não apenas para ficar registrado, mas para nos estimular. E já vimos aqui também, através do evangelista Tony Roberto, que essa perseverança, ela cria uma oportunidade para nós nos chegarmos mais perto de Deus, que é o desejo final de Deus, né? O desejo final, eu digo o desejo final porque Jesus disse assim, na oração sacerdotal, quando ele intercede pelos discípulos, ele disse, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, né? Para que vejam a glória que tu me deste, né? Então, o desejo dele é que nós estejamos com ele, até porque ele nos criou seres espiritualmente livres para conversar conosco. E às vezes Deus cria situações, ou permite, ou até demora um pouco, para nós demora, mas Deus está trabalhando porque Ele está fortalecendo, está forjando o nosso caráter, está nos atraindo para perto dEle. E o desejo de Deus é que nós cheguemos até viver com Ele por toda a eternidade, numa eterna oração contínua. E nós não devemos nos sentir desestimulados de perseverar, né? Porque, às vezes, nós queremos que, como o nosso evangelista Marcos falou, nós somos muito imediatistas. E, às vezes, Deus não responde no momento imediato que eu quero. Aí, às vezes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa demora de Deus, no nosso entendimento, que Deus não demora, Deus chega no tempo certo. Essa demora de Deus para nós, muitas vezes tem gente que fica desestimulado e quer parar. Eu não vou orar mais não, Deus não respondeu, Deus não disse nada, mas eu quero dizer a você que você deve continuar orando, insistindo, perseverando, né? Orar e sem cessar, como Paulo disse aos Tessalonicenses. Né? Interessante, e só fechando aqui, porque o nosso tempo já acabou, mas nós vemos aqui que a Bíblia diz lá no livro de Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Essa expressão orações não é simplesmente oração repetidas, são diversas formas de oração, né? Ou seja, adoração, intercessão, ações e graças, né? Petições, súplicas. Então, orações aí envolve todo um conjunto que envolve orações. Então, quando eu persevero em oração, eu não estou perseverando em oração apenas por um pedido específico, mas também na adoração, mas também com ações de graça, agradecendo a Deus porque Ele sabe o tempo certo de nos conceder a bênção, porque se Deus concede a você a bênção que você está precisando agora, talvez se ela chegar agora, você não vai saber valorizar. Então, o tempo é importante, porque quando ela chegar no tempo certo, você vai dar um valor extraordinário a ela, porque você vai ter maturidade para receber o que muitas vezes Deus prometeu lá atrás. É verdade. Né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Falar de Paulo é coisa tremenda, não é? E falar de intercessão é coisa extraordinária. Aproveitando para dizer a você que não perca as oportunidades de estar na Escola Bíblica Dominical, porque nós estamos estudando já sobre a vida e obra do apóstolo Paulo, né? Verdade. Então, essa lição desse trimestre está muito rica e certamente muitos assuntos que foram tratados aqui no programa, vocês vão se lembrar quando falamos do apóstolo Paulo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus
por este programa. Nós queremos, neste momento, fazer uma oração específica pelos nossos irmãos que estão precisando de um milagre da parte de Deus, né? Os irmãos que estão passando por um momento de aflição, de angústia, de tribulação, e estão enfermos ou porta de emprego, eu não sei, e muitos que estão fazendo seus pedidos de oração agora aí, nós vamos estar apresentando, o senhor pode fazer esta oração, intercedendo, agradecendo o programa e também intercedendo pelos nossos irmãos. Pai querido, Soberano. nós somos gratos a Ti por Deus, esse momento que passamos aqui, ó Que Pai, bom estar na tua falando presença. deste momento tão importante Obrigado, na vida do Agora te apóstolo Paulo, apresentamos, da sua intercessão pela igreja de Roma. Teu filho, antes de ter chegado lá, tinha uma intercessão constante pelaquela igreja, orava constantemente. Nós aprendemos com ele a importância de estarmos intercedendo, Senhor. Queremos te agradecer por isso. Aproveito este momento, ó Pai, para te pedir pela vida dos ouvintes que estão diante de Ti nesta noite, buscando a Tua face, Sim, meu Deus. intercedendo diante do Senhor. Tu sabes que tem muitos que estão enfermos, estão acamados, estão hospitalizados, mas nós intercedemos neste momento e o Senhor sabe a necessidade de cada um. Abre as portas. Tu podes entrar em cada lar, Traz em cada salvação na local, família. em cada vida e chegar com cura para a glória do Teu nome, porque Tu és o Senhor. Tu sabes onde está alojada a enfermidade, Tu sabes onde está a doença e Tu és poderoso, pois nós cremos no Deus que não muda, poderoso para arrancar a enfermidade e trazer cura para a glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos, assim nós te oramos, porque cremos no Teu agir, no Teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, agradecemos aí o nosso querido evangelista José Marcos, né? E o evangelista Antônio Roberto. Amém. Eu que agradeço, né, a honra de estar aqui participando deste programa mais uma vez, cooperando com o nosso pastor, com a Rede Brasil e também com o senhor que apresenta esse programa tão importante para a vida espiritual da igreja. Sou grato também, pastor, por essa oportunidade de podermos estar conversando um assunto tão importante, que é a intercessão. Nós sempre estamos acompanhando os programas e queremos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui também colaborando com o programa. Glória a Deus. Aguardamos você no próximo programa, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.